Bora, compilado aí de mais uma live, né? Mestre Laércio falou um pouquinho com a gente lá no Cabaré. Bora ver como é que foi isso aí. Então, cadê? Tá, o entrevistado é super conhecido aqui no grupo. Mesmo assim, vou pedir para que ele se apresente. Laércio, qual o seu currículo? Aí, Laércio, bom dia a todos. Boa noite, né? Os. Aí aqui, sou praia preto de Muay Thai, preto a quarto grau de Jiu-Jitsu, recém faixa preta de luta livre, estudos de uso de boxe e sambo e apaixonado por MMA. Aí, belo currículo. Aí o Laércio. Hoje me dedico ao estudo de técnicas de preparação física de atletas de MMA. Aí responda rápido. Idade, está testando não. Estado civil, profissão, filhos ou agregados. Respondo rápido. 45 a idade, casado, engenheiro civil e coach de MMA, 3 filhos. Meninas, infelizmente vocês não vão poder mandar currículo. Você vive de luta? Ele respondeu. Inteiramente da luta. Abandonei a formação universitária. Algum apelido? Aí todo mundo me chama como tio. Aí pedi para fazer as perguntas, aí ele falou que é uma variação de T-Rex. Em que momento você entendeu que já dava para largar a formação universitária e partir para a luta? Aí ele respondeu, tinha uma guarda muito feia, parecia um Tiranossauro Rex. Aí ele mandou um áudio. Mano, Franci, na verdade foi o seguinte, cara, eu sempre fui um apaixonado pela luta e no tempo eu tinha umas condições boas, eu queria muito falar também de picolé, que eu fui uma vida sofrida, mas quem me conhece sabe que eu era playboy antigamente, fiquei pobre depois de velho, mas eu tive a oportunidade de visitar países e estudar um pouco mais a fundo e acabei me apaixonando. Chegou a exercer a profissão? Bem melhor em áudio. Aí ele mandou um áudio. Eu cheguei a exercer por 4 anos, eu trabalhei na confecção de 4 supermercados DB, eu trabalhava com uma firma chamada Liberati de São Paulo e participei por uma empresa terceirizada na construção do Manauara Shopping também. Conseguiu manter a sua qualidade de vida depois que optou por viver de luta? Vamos falar um pouco de política. Seus candidatos ganharam a última eleição? Aí ele mandou 2 áudios. Consegui sim, não tenho do que reclamar, consigo ter um padrão bom, vivendo somente da luta, pretendo e almejo muito mais e eu acho que eu tenho a receita para conseguir isso. Não, infelizmente não. Meus candidatos não ganharam. Eu sou um pouco mais conservador, um pouco mais de direita. E não teve êxito nas últimas votações. Você tem algum apoio político? Para ser bastante sincero, eu sou bem adverso a isso, cara. Eu acho que a política é uma ferramenta ótima, mas as experiências que eu tive só me fazem me afastar demais. Eu prefiro o poder de cada um ali no nosso trabalho, a gente acaba fazendo a diferença. Eu não tenho nenhum apoio e, para ser bem sincero, não gostaria de ter nenhum. Vamos lá. Você sairia para algum cargo eletivo? Qual? Não, eu não tenho pretensão nenhuma política, eu não acho muito necessário, mas eu não tenho aptidão para isso e prefiro me abster, não teria nenhum cargo político. Então você é indiferente para a política? Vamos voltar para as lutas. As modalidades que você dá aula, você também pratica? Não, pelo contrário, eu estudo, analiso, só não gosto de participar. Não me acho apto, não teria, eu tenho opiniões fortes e bem minhas, eu acho que eu acabaria incomodando. Ainda mais nesse mundo hoje cheio de mimimi, eu acredito que eu teria vários problemas se eu pudesse expor minha opinião. Então eu me reservo ao silêncio, mas não que eu não estude, não que eu esteja fora do cenário, entendeu? Eu estudo, mas somente para mim. Basicamente todas. Eu acho que um dos fatores que a gente tem que ter é a experiência para ver se funciona, para ver se dá certo. É lógico, respeitando a idade, respeitando tudo, mas eu pratico elas todas, sem dúvida nenhuma. Quem você considera seu mestre ou seus mestres?
até por entender que para o aluno entender a mensagem que eu quero passar, ele precisa ver que seja funcional, que funciona, e ele precisa ver ali o detalhe que eu explico que vai fazer a diferença. Professor Laércio, qual a diferença do senhor treinar a galera aqui em Manaus, aqui no Amazonas, treinar para o MMA, treinar para qualquer modalidade de luta, para a diferença daquela galera que tu estava treinando lá na Rússia, lá no Azerbaijão, lá? Qual é a diferença daquela galera para nossa aqui? Boa. Aí o mestre respondeu. Olha, Francis, para te ser sincero, eu sou muito aberto em relação a isso. Eu tenho pessoas que passaram pela minha vida, que me deixaram grandes ensinamentos, outras pessoas que eu não tive tanto contato, mas que deixaram um pouco ali. Então, assim, eu respeito muito a questão do faixa preta, que pra mim não é o cara que desponta, é o cara que... Tem muito cara que é muito bom na arte marcial, porém ele não consegue transmitir essa mensagem, não consegue passar para o aluno. E tem cara que nasceu com o poder da didática que vai te passar. Então, assim, meus respeitos são por todos os faixa-pretas que tiveram na minha vida, independente de qualquer coisa. Inclusive, você visitou muito a minha academia, eu sou muito grato. Não só você, como muita gente da Luta Livre, na época que eu tinha uma parceria com o Alan, antes de eu ir embora do Brasil. Então, assim, eu sou muito grato e respeito todo e qualquer faixa preta. Qual é a sua academia? Qual a sua federação? Eu acredito que um dos maiores fatores, cara, são as condições sociais, Jackson, porque, tipo, lá tem a questão do querer. Eles acreditam muito neles. Aqui em Manaus eu ainda vejo uma falta de compromisso muito grande por parte de alguns atletas. E aqueles que conseguem manter essa regularidade, conseguem manter essa adimplência, conseguem se destacar no meio, sem problema nenhum. Eu acredito que o trabalho duro, trabalho focado te traz resultados, entendeu? Quando você trata com prioridade um assunto, com certeza tu vai ter êxito nele. Professor, hoje eu trabalho com atletas que eu conheço, que tiveram ali. Eu não tenho um local físico, mas todos os lugares que eu sou convidado, de poder optar, poder opinar com os atletas, eu acabo trabalhando com eles. Eu, graças a Deus, eu tenho muita porta aberta, tenho muitos amigos na luta em si, e me sinto à vontade na casa deles, fazendo o meu trabalho, sem dúvida nenhuma. Eu ainda não assumi nenhum compromisso, nem montei. Bora retomar, vamos lá. Estava aqui, vamos continuar. Eu ainda não assumi nenhum compromisso, nem montei um espaço físico, porque eu tenho um contrato que eu tenho que cumprir. Provavelmente em agosto agora eu estou retornando. Já estou com o contrato fechado, estou fazendo só uma questão de seguro e tal, tudinho, e eu volto para o exterior novamente. Então teu pessoal pode lutar por qualquer federação, em qualquer evento? Faço as perguntas, a história do lutador e treinador Laércio é o tema da live de hoje. Aí para qual país? Eu sou muito fã da liberdade, entendeu? Eu acho que a diversidade, ela te gera um nível de compreensão, te gera um nível de evolução muito grande. Então, você se limitar a determinadas academias, você puder expandir isso, sendo benéfico, tendo um trabalho sério, sendo um trabalho honesto, eu estaria... eu incentivo isso nos atletas, que eles lutem bastante, peguem diversos adversários, histórias e escolas diferentes para que o jogo dele evolua. Um atleta de destaque, faixa preta de outra modalidade, decide treinar com você. Ele deve começar em que faixa? Aí ele mandou um áudio. Eu vou para Dubai, professor. Tem um trabalho, tem um projeto lá, que a duração do projeto são 4 anos. E a gente fecha e faz esse trabalho lá. Aí aqui palmas, ele respondeu. Professor, hoje o que a gente denomina treino funcional não é aquele negócio de você ficar virando pneu, não é ficar com bambolê, não é ser na areia. O treino funcional, ele tem, pela prerrogativa do nome, ele funciona para alguma coisa. Então, assim, o atleta de modalidade X me procura, a gente vai fazer uma preparação específica para ele e provavelmente, se ele tiver um evento ou uma luta marcada, entendeu? A gente vai fazer um estudo do adversário dele. Como é a minha maneira de trabalhar? A gente busca informações, lutas, o Jackson pode falar isso aí, o Jordan também,
que é um atleta que eu trabalho muito aqui, a gente chega a assistir a mesma luta do cara 10, 12 vezes, a gente vai estudar quantas vezes ele repete aquela combinação, quais são as sequências, quais são as possíveis falhas e quais as brechas do jogo. E a gente começa a fazer um trabalho específico, tanto físico quanto técnico, para que ele possa se degladiar com aquele adversário. É a forma que eu trabalho. Em Manaus, o Muay Thai tem 2 federações, o boxe tem 3 federações, a luta livre ou similares tem 7 federações, o jiu-jitsu está indo para a sua 4ª ou 5ª federação. Qual a sua opinião sobre essa grande quantidade de federações representando os esportes de luta? Ali respondeu. Professor, eu até peço desculpa, em antemão já vou me explicar, que eu vou colocar minha posição aqui, e com certeza eu vou ser muito polêmico no que eu vou falar, mas eu não estou citando o nome de ninguém, no mínimo seria antiético da minha parte. Eu acho que um grande problema do Amazonas em termos de luta, independente de qual modalidade, chama-se vaidade. Hoje em dia é fulano que não luta a federação do ciclano, Beltrano que não luta a federação do fulano, e quem perde com isso são os atletas, quem perde com isso é o esporte. Até hoje em Manaus, para você ter uma ideia, no MMA a gente não tem um ranking oficial do Amazonas por categoria, na luta livre acredito que também não tenha, no jiu-jitsu também a gente não tem um ranking oficial, e quem acaba sendo prejudicado são os atletas que não conseguem, por um aval único, específico, os benefícios que deveria. Eu acho que existe muito recurso também, mas existe muita falta de informação que atrapalham isso, entendeu? Então, assim, e ao mesmo tempo abre um leque para quem faz um trabalho mais voltado para o atleta. Eu acho que você ter essa competição entre as federações acaba aumentando o valor das premiações, acaba você tendo mais oportunidade, então a federação, para ela continuar com aquela gama de atletas competindo por ela, ela vai ter que oferecer mais, quem ganha com isso é um atleta. Eu acho bem benéfico. O professor Laércio trabalha de uma forma que poucos aqui eu já vi trabalhar, né? Para alguns é muito chato. Vamos lá assistir um vídeo de uma luta do Beltrano, só que a gente pensa que a gente vai assistir só aquela vez. Não, a luta tem 20 minutos, um exemplo. A gente passa 2 horas, 3 horas assistindo a mesma luta. Primeiro round, quantos jab o cara deu, quantos direto o cara deu, quantas entradas o cara fez. Se o cara entrou com o lado direito, entrou com a perna esquerda. Meu irmão, pensa numa coisa chata. Aí que no final das 2, 3 horas a gente tem tudo escrito no papel e aí a gente vai colocar em prática trabalhando em cima disso aí. Fulano, tu viu, Beltrano, como é que o cara trabalha? Vi. Tu vai trabalhar igual fazendo com o Beltrano que vai lutar com ele. Vamos lá. Aí o Beltrano vai lutar e a gente fica trabalhando o que o adversário faz, que é para o nosso atleta. Quando eu falo nosso atleta, eu faço parte do conjunto dos atletas. A gente ajuda o parceiro fazendo o que o adversário da gente vai fazer na hora da luta. Deixa eu mandar em áudio para a importância do que ele falou aqui. Eu já ouvi do Valdeci também em uma reunião isso. A questão das vaidades, do ego hiperinflado, que a gente tem muito no esporte. Todo é meio fresco mesmo. Ai, mas tu fala com aquele cara lá que é meu desafeto. Então não vou falar contigo, tô de mal com tu, tá doido com essas paradas aí. Como você diferencia eventos amadores, esportivos e profissionais? Essas definições têm alguma importância? Bem técnico. Eu acho que assim, os eventos amadores, eles são a base, entendeu? É como você tem a Série B, como você tem a Série C de um campeonato de futebol que te prepara para lá. O que acontece? Hoje em Manaus, também não vou citar nomes, que eu não quero problema com ninguém, pelo amor de Deus, minha função aqui é outra, mas eu vejo assim, tu tem um atleta de 18, 19 anos,
que fisiologicamente ainda não está formado 100%, que a maturidade ele vai atingir aos 21, aos 23 anos de idade. Esse cara já fez 14 lutas. E por ele ter um início diferente, por ele pegar uma pessoa já de 30 anos, 27, 28 anos estão formados, que teoricamente tem mais força, fisiologicamente está completo, ele pode levar uma desvantagem. Então o que acontece com isso? Às vezes tu vê um cara que é um fenômeno, mas o cara tem 7, 8 derrotas no seu cartel. Cara, para ele correr atrás disso lá fora é muito complicado, entendeu? E se você tivesse uma série de eventos de amadores, você ia preparando, testando, formando aquela pessoa para quando ele atingisse a maturidade, ele pudesse entrar no ranking profissional e sim ter um plano de carreira, entendeu? Eu sou muito a favor disso, então eu acho que os eventos amadores são muito importantes, inclusive de MMA. Lá onde eu estava na Rússia e no Uzbequistão, cara, é muito normal, criança acima de 9 anos já começa a fazer luta amadora de MMA. Então esse cara, quando ele tiver 15, 16 anos, ele vai ter uma noção de cage, uma noção de espaço, uma dimensão que um cara que está entrando já no profissional direto não vai ter essa maturidade. Deixa eu aproveitar que ele falou uma coisa importante aqui, a questão da falta de um ranking, ou de não ter um ranking unificado, ou então de não ter um circuito de lutas. Alguns atletas optam por lutar os últimos eventos para ser o campeão mundial da modalidade lá que ele escolheu, né? Enquanto tem cara que luta os eventos o ano inteiro e acaba não... Enfim, acredita-se, há quem defenda que já deveria ter em Manaus um circuito de lutas. Você teria que ranquear ali para poder lutar o evento final aí das diversas federações. Mas é uma entre muitas ideias. Deve ter um motivo para isso não ser feito. E a gente vê muito talento que acaba não recebendo uma oportunidade porque passou essa fase inicial já em eventos profissionais. E quando ele tenta correr atrás é muito difícil isso. Sobre o eixo Rio-São Paulo. Deixa eu mandar em áudio que isso aqui é importante. Migrar para o eixo Rio-São Paulo para daí ter uma carreira internacional é quase uma regra aqui para o pessoal do nosso estado. Estamos com uma federação com uma pretensão diferente, que as pessoas venham lutar aqui e daqui parta para o mundo, ou seja, ele pretende inverter aí essa migração para o eixo Rio-São Paulo. Qual a sua opinião sobre isso? As lutas aqui no estado do Amazonas já tem essa força para que aqui seja um polo e não Rio-São Paulo? Forte essa. Professor, só reforçando o que o senhor falou é o seguinte, vamos pensar em termos de patrocínio. Você pega aí, quantas categorias tem na luta livre? Então, todo campeonato sai no mínimo aí 100 campeões, entendeu? Então, assim, se para um atleta já é difícil conseguir patrocínio, tu imagina 100, entendeu? Fica muito difícil, mas se de repente tu tem um ranking unificado das federações, e aquele atleta recebe um aval disso, tu estás entendendo? De uma confederação, alguma coisa do sentido, ou um órgão que reja, ou então uma coligação que reja essas confederações. Abre muito mais espaço para se promover e, ao mesmo tempo, abre um precedente para o cara ir buscar aquela vaga de primeiro lugar para ele ter direito àquele patrocínio. Eu acho muito importante. Faço as perguntas. A história do lutador e treinador Laércio é o tema da live de hoje. Entendi, bem argumentado. Então você já teve sua academia e sua equipe. Por que decidiu parar? Olha, eu acho que o Amazonas é uma terra muito abençoada em termos de atleta e de condições. E não só de Manaus, do interior também tem muito cara forte, muito cara bom. Nosso grande problema, professor, sempre foi geografia, porque sempre é muito oneroso. Eu falo isso pro senhor porque, tipo assim, hoje, para um atleta fazer uma luta em São Paulo, ele precisa no mínimo R$4.000, 2.500, 2.700 em torno de passagem, hospedagem, provavelmente ele vai dormir no tatame, e a alimentação lá não é barata, você vai gastar em torno de R$30, R$35 por refeição. Então imagine que ele precisa fazer uma climatização, que lá por ser outro clima, deixa logo o cara gripado quando o cara chega, bababá, bebê. Então assim, isso sai muito oneroso. Então tem muita gente que acabou indo para lá para ter essa visibilidade. Só que é o que eu falo para o senhor. Se a gente for pensar bem, hoje com a internet, hoje com a globalização,
é muito fácil você vender. O que a gente precisa só é ter uma questão, quando eu falo assim, profissional, por exemplo, evento. A maioria dos eventos de MMA que eu vou e participo são eventos feitos para lutadores, porque para público não tem benefício praticamente nenhum. Bem argumentado. Professor, eu já tive equipe, o nome da minha equipe era Jungle. Eu acho que eu fui um dos primeiros a abrir parceria com a Luta Livre, abrir as portas, porque era uma questão de rivalidade. Na logo da minha academia sempre teve Amazonas Jiu-Jitsu, porque o pessoal chama de Brasília Jiu-Jitsu, mas eu acho que o Amazonas tem um nível de atleta diferenciado, tanto é que hoje a gente vê aí, ó, Mika Galvão, Baby Shark, já teve o tempo que foi, isso eu tô falando de Jiu-Jitsu, tá, que eu conheço mais. Tem uma galera aí que sempre despontou no cenário, sendo o Amazonas, com toda a dificuldade, com todo o problema geográfico, com toda a falta de incentivo e dinheiro, mas a gente sempre foi destaque na luta por ser um povo guerreiro, literalmente. A gente nunca deixou ser dominado, isso vem dos nossos ancestrais, dos índios que habitavam aqui primeiro. Tem essa questão histórica também de antropologia que a gente tem que tocar. Então é um povo que nasceu para a guerra, então isso aí tem que ser muito valorizado. E eu optei por fazer um trabalho solo e estudar para me melhorar, para me evoluir. Eu já cheguei a enviar atletas para outro estado por eu não ter condições na época de dar o treinamento adequado. Eu achava que eu precisava evoluir, que eu precisava melhorar. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vou para estudar também, para conhecer técnicas, conhecer outras escolas, para agregar no meu cartel, para agregar nos meus valores o que eu estou ensinando. A luta livre ou alguma luta de solo como jiu-jitsu pode se tornar olímpico algum dia? Faça suas perguntas. As histórias do lutador e treinador Laércio é o tema da live de hoje. Aí mandou um áudio. Professor, vamos lá pela história, entendeu? Por exemplo, muita gente não sabe, mas um fato curioso, por exemplo, o judô é uma derivação do jiu-jitsu, é um subproduto. Ele é fruto do jiu-jitsu, por exemplo. E por que o judô é olímpico e o jiu-jitsu não? Exatamente por ter 5, 6 federações, ou bem mais, eu só estou falando de Amazonas, tá? Vamos jogar essa proporção para o mundo aí, deve ter no mínimo aí umas 200, 300 federações, e elas, para se tornarem diferentes uma das outras, têm pequenos detalhes de regra que na sua grande essência não muda, mas que não tem uma conformidade. Isso, por exemplo, já não acontece no judô. A regra é única do Japão, a Malásia, aos Estados Unidos, ao Uzbequistão, na Rússia, na Polinésia. A regra do judô é igual para todos, fazendo com que todo mundo siga um padrão, assim como as outras artes marciais também, como o taekwondo, o karatê, enfim, sigam esse padrão. E você consegue ter uma conformidade e encaixar no esporte olímpico. Eu acho que tem toda maneira, mas teremos que fazer uma revolução muito grande em fazer esse pessoal ter harmonia e todo mundo lutar por um propósito. A grande pergunta é, será que as pessoas que estão à frente vão abrir mão de seus ganhos para o bem dos atletas? Aí fica a pergunta, aí fica um questionamento do dia. Polêmico. De forma breve, qual a sua opinião sobre a rivalidade entre o jiu-jitsu e a luta livre? Ajudou ou prejudicou? Essa rivalidade permanece? Judô fruto do jiu-jitsu. Polêmico, mestre Glaucio. Aí eu mandei aqui um áudio. Polêmico. Na live do mestre Glaucio, ele ensinou aqui pra gente que o judô tem 7 milhões de inscritos na federação japonesa. É um número inegavelmente grande. Professor, eu vou te ser bastante sincero no que eu vou te falar. Eu acho que foi necessário para a gente chegar nesse grau de evolução. O jiu-jitsu, como a luta livre, foram esportes foram bem marginalizados. Eu confesso para o senhor que eu já peguei o final dessa era. Eu não estava 100% emergido ali, mas já vi, presenciei alguns fatos. Mas também, como eu lhe falei, fui um dos primeiros a abrir e fazer essa junção. Cheguei até a ser mal visto na comunidade de jiu-jitsu por estar fazendo isso. Não me importo nem um pouco, formei grandes amigos para a vida toda, irmão de tatame ali. E não me arrependo, mas eu acho que foi uma etapa necessária para a gente ter esse grau de amadurecimento hoje. Como, assim como você falou, a criação das federações faz com que você mude mentalidade.
Não, professor, mas eu não discordo. Eu estou te falando que todos esses 7 milhões de inscritos são regidos sobre a mesma regra. A regra da FAGE para feijão, para FAGE Pro, tem uma pequena diferença, sutil, mas tem. Com que fazem que eles não entrem em conformidade, tá? Em momento nenhum eu estou atacando. Eu agradeço a disciplina e a hegemonia do judô em relação a isso. É uma aula pra gente. Deixa eu comentar aqui. E alguns esportes como o jiu-jitsu, será que tem interesse de se tornar esporte olímpico? Faço suas perguntas. A história do lutador treinador Laércio é o tema da live de hoje. Professor, eu acho que todo mundo deseja. Eu acho que não tem glória para um atleta maior do que ser campeão olímpico, entendeu? Tu tens um campeonato do mundo, mas por exemplo, ele é prejudicado por diversos fatores, mas nas Olimpíadas, o planeta Terra todo se encontra lá, entendeu? Passa por uma série de classificações mundiais, etapas Europa, etapas Ásia, então acho que agora para qualquer atleta, eu acho que não tem glória maior. Tanto aí, por exemplo, no país que eu estava, por último agora no Uzbequistão, o cara que era campeão olímpico, eu não sei no Brasil como é que funciona, eu sei que a proporção é bem menor, mas o cara recebe uma premiação quando é campeão olímpico, ele recebe um cargo e um salário vitalício, entendeu? Por defender e por ter honrado seu país. A luta livre ou jiu-jitsu tem um dono? Forte essa. Aí o Laércio mandou aqui. O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou os valores das premiações a serem distribuídas aos atletas que conseguiram medalhas nos Jogos Olímpicos em Paris para atletas individuais. Cada medalha de ouro, 350 mil, a de prata, 210 mil e a de bronze, 140 mil. Aí ele mandou aqui um áudio. Olha, o que eu acho, que por exemplo, o jiu-jitsu no Brasil, né, que é o denominado brasileiro jiu-jitsu, é o único caso na história de repatriação de um esporte para um país. Então, pega-se as técnicas originais, faz-se uma mudança e o mundo reconhece essa mudança como melhor, certo? E por isso da repatriação. Mas hoje existe um movimento no jiu-jitsu, principalmente no no-gi, que eles tentam fazer o American Jiu-Jitsu. Hoje existe uma vertente muito forte nos Estados Unidos, os colegas que estão lá podem afirmar o que eu estou falando, para mudar isso aí já, entendeu? Isso já é um trabalho que vem sendo feito. Vou dar aqui uma pausa no compilado, depois a gente continua. Compilado da live está pronto até aqui. Só uma pausa, pessoal. Então, vamos lá, continuar o compilado dessa live. Se a luta livre e o jiu-jitsu estavam disputando, muitos consideram que o jiu-jitsu ganhou. Então eu lhe pergunto, o que faltou para a luta livre? Aí o mestre Laércio respondeu. Mas na minha opinião, não existe um dono. Existe pessoas que trabalham constantemente para melhoria e evolução de determinado esporte. Que cara elegante. Notaram que ele não citou nomes? Mas vamos lá. Há quem coloque que o jiu-jitsu se ensabonetou melhor. Ele se tornou um produto e por isso se tornou vendável. Nesse ponto, é mérito dos brasileiros terem feito isso, tornado a modalidade um produto e tê-la oferecido para o mundo? Não, eu vou lhe ser bastante sincero. Hoje eu acho fundamental na preparação de um atleta, não só o no-gi, por exemplo. Uma das últimas posições mais fantásticas no jiu-jitsu que a gente tem visto muito é a questão do berimbolo, a questão da luta grudada, mas que você acaba se expondo numa posição ali, por exemplo, no MMA, você praticamente não consegue utilizar o jiu-jitsu que está sendo praticado hoje. Você não vai fazer um berimbolo, vai engatar na perna do cara, enrolar, deixando o rosto exposto para ele bater. Então, o que eu acho que existe é um complemento. E eu não vou lhe dizer que eu fui visionário, mas na época lá atrás eu pensava muito nisso, no ajuste do jogo. No jiu-jitsu tem uma regra que determinadas chaves de pé só podem ser utilizadas depois de determinada faixa.
E por a gente ter uma incidência muito grande de jovens agregando no MMA, a luta livre foi fundamental para esse crescimento do atleta. Mestre Veiga e o Moçambique estão por lá, nos Estados Unidos, no caso. É o Mestre Glaucio. Com certeza o judô veio do jiu-jitsu japonês. Entretanto, o BJJ veio do judô, ensinado por Maeda, lutador de judô, aos Gracies. Obrigado pela contribuição. Mestre Laércio. Professor, eu acho que se a gente for por isso, a gente vê isso muito explícito hoje nas academias, tá? Por exemplo, quando as pessoas viram que a prática de jiu-jitsu era muito interessante, por exemplo, eu tô falando por conhecimento de causa, tá? Não menosprezando a luta livre e a sua importância de jeito nenhum. Então, o que acontece? Hoje você vê modelos de academia que, novamente, eu não vou citar nome, não acho ético isso, mas que para você poder treinar em determinada bandeira aqui no Amazonas, você é obrigado a comprar um kimono da marca, uma rash guard da marca, uma bermuda da marca, para você poder praticar aquela academia, entendeu? Para você praticar o esporte naquela academia. Você já vê uma compra que no Brasil seria até errado pelo código, pelo PROCON, que seria a venda embutida, entendeu? Não te dando essa liberdade. Por outro lado também, isso traz padronização, isso traz organização, isso traz uma série de fatores que eu falo para o senhor, no mínimo, é polêmico a gente entrar nesse assunto. Complemento, boa. Aí o Laércio. Obrigado, mestre, respondeu pro Glaucio. Aí eu mandei um áudio. Ah, mas eu não vou deixar escapar essa. Você falou de restrições do jiu-jitsu para a chave de pé, que há quem considere que foi uma maneira de barrar o pessoal da luta livre e lutar os eventos do jiu-jitsu. Hoje, todos nós estamos sendo finalizados por chave de perna aí pelos atletas estrangeiros. Qual a sua opinião sobre isso? A gente está chegando nos eventos sem saber aplicar e defender uma chave de perna? Mestrão, e mais uma vez eu acho que todo praticante de jiu-jitsu deve ser muito agradecido pelo princípio de filosofia e disciplina que é utilizado até hoje no judô e que teve pouquíssimas alterações no tempo, entendeu? E eu sou muito grato, em nenhum momento quis ofender ou ser polêmico. Professor, eu acho o seguinte, eu acho que determinadas chaves de perna, fisiologicamente falando, trazem um grande malefício. Às vezes, o que a gente encontra hoje voltando para aquele ponto da vaidade, tá? O fulano, ele recebe a faixa preta, ele esquece que ele teve um mestre, ele esquece que teve uma escola, ele quer abrir a fulano top team numa beira de garagem, mas às vezes esse cara não tem a preparação, não estudou para fazer isso, ele não se especializou para ser um professor, ele vai incentivar aquilo de maneira errada, podendo causar uma lesão grave ou afastando o atleta permanentemente disso. Eu acho que se você tiver a instrução adequada e você tiver uma metodologia de ensino positiva, o quanto antes você inserir isso no atleta, você amplia o leque de jogo dele infinitamente. Até por ser uma parte sensível de ossos pequenos, de ser uma articulação maleável, entendeu? Eu acho que só tem a ganhar. Vamos falar um pouco sobre MMA. Sobre o MMA. Você considera o MMA um evento esportivo ou comercial? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Compilado da live rolando. Rapidinho, pessoal. Vamos continuar com esse compilado. Então vamos falar um pouco sobre MMA. Sobre o MMA, você considera um evento esportivo ou comercial? Mestre Laércio respondeu. Professor, a gente chegou a comentar um pouco isso hoje, numa brincadeira que teve aí de manhã. Eu acho que é o seguinte, que o MMA é um evento esportivo, sim, mas ganhou uma conotação comercial. Quando é que a gente vê isso? A gente vê isso em diversas modalidades. Hoje tem locais específicos que vendem somente calça
para a prática da luta esportiva, da luta livre esportiva. Hoje você tem um comércio especializado para camisas e amantes da luta livre esportiva, como você tem para o jiu-jitsu, como você tem para o boxe, como você tem para uma outra coisa. Eu acho que o ser humano ele tem essa questão comercial muito forte. O que eu não gosto é quando você começa a interferir no resultado ou fazendo com que o comercial prevaleça sobre a questão da luta. Isso para mim é um grande problema e eu acho que as pessoas percebem isso. Acredita que o atleta possa começar diretamente no MMA sem passar por nenhuma modalidade base, como o jiu-jitsu ou a luta livre? Mas lá essa. Eu vou dar um exemplo de um evento agora que é o FMS, que é o Fight Music Show, e onde a gente tem visto essas lutas do Popó aí. Eu acho que o evento perdeu muita credibilidade quando você não coloca um adversário à altura. Tu tá isso entendendo? Então, assim, faz com que as pessoas vejam que é só uma questão de ganho. E, por exemplo, o Bambam deu uma espanada aí, ou pela falta de consciência, que acabou prejudicando o Popó. E eu acho não, ele vai ser obrigado a enfrentar um adversário com poder equivalente ou que traga algum perigo para ele. Professor, o resumo de um MMA, na tradução literal da palavra, que seria Mixed Martial Arts, é a mistura de artes marciais. Então está incluído judô, jiu-jitsu, boxe, karatê, kung fu, sandá, sambo, wrestling, luta livre esportiva, greco-romana, infinitas lutas. Tu pode trazer isso para dentro do MMA. Um dos maiores exemplos disso, hoje existem academias lá fora, na Europa, Estados Unidos, na Ásia principalmente, e no Brasil, que você já entra direto no MMA. E um dos maiores expositores disso foi o John Jones. Ele nunca praticou jiu-jitsu, ele nunca praticou luta livre, ele entrou direto no MMA. É lógico que os atletas que tinham uma base, e se a gente for botar numa vertente, por exemplo, karatê, kung fu, muay thai, como é que se fala? Boxe, bom, enfim, 90% das lutas tem como base a luta em pé, a luta striker, taekwondo, enfim, outras demais. E você tem praticamente o wrestling, greco-romana, jiu-jitsu e luta livre como luta estritamente de solo. Entendeu? Então, assim, obrigatoriamente essas lutas têm que ser agregadas ao MMA para que você seja completo, em cima, embaixo, no meio, como a gente diz no meio. Sobre a promoção de circuito amador de MMA, para o cara ranquear para poder lutar em outros eventos, acha que isso é viável? Aí ele mandou. E só ratificando o que eu estou falando para o senhor, eu acho que o MMA ele tem um papel muito importante também, porque ele obrigou, por exemplo, um atleta que ele vem propriamente do Muay Thai, que tem uma base mais ereta, joga mais solto, não pode recuar, que originalmente na Tailândia, quando você esquiva, você desvia dos golpes, você recebe uma certa punição. Não, punição assim, se você for adiante, para frente ali na luta, isso te conta mais pontos. E se for uma luta muito parelha, pode ser um fator decisivo para ver quem foi o oponente, quem não fugiu da luta, quem não fugiu nada. E tem alguns exemplos de lutas que algumas artes, por exemplo, tem um boxe birmanês, por exemplo, que é completamente possível, cabeçada. Entendeu? Durante a luta é coisa de doido, eu tive o prazer de ver, é coisa de outro planeta. Mas hoje o que a gente faz é um boxe para MMA, uma luta livre para MMA, um jiu-jitsu para MMA, um muay thai para MMA. Na sua listagem você citou o sambo, modalidade de muitos atletas aí da parte aí da Rússia, né, que apavoraram nas suas categorias nos eventos. Muita gente acha até que o sambo seria o MMA, para as variações, né? Qual a sua opinião sobre isso? Respondo novamente para o senhor, eu acho que não falta nada. Eu acho que falta maior a questão que é o trabalho que vem sendo feito agora.
a luta livre aparecendo mais, sendo mais difundida. Hoje com as redes sociais você tem um ganho muito grande. Hoje você tem grandes atletas que defendem a luta livre, que estão nos top 5, top 10 do MMA, que dão uma visibilidade muito grande para a luta livre. E eu acho que é uma questão de tempo ter a mesma subida. Eu acho que tem uma vantagem. Tem a questão de poder subir sem os erros que as academias ou o jiu-jitsu cometeu, e você tem um aproveitamento muito maior. Deixa eu aproveitar que a tua colocação foi importante. O MMA, ele tem um recursozinho chamado camping, que você vai, enfim, levar o atleta para trabalhar o que o adversário é melhor. Há alguns que alegam que isso ajudou a diminuir ou até eliminar a rivalidade entre as modalidades. Você atribui esse mérito ao MMA? Ter tornado as lutas mais, digamos assim, ecumênicas? Professor, eu tive o prazer de trabalhar 2 anos direto com a galera do Sambo. Realmente, assim, é muito parecido com o MMA. Determinadas modalidades e por idade e faixa é permitido até o uso de cabeçada também. Então, assim, é bem abrangente, né, a questão do poder de golpe. Só que, declaradamente, eles não têm vergonha nenhuma de falar. Eles pegam o que tem de bom no jiu-jitsu, que dá pra usar, que não expõe e utiliza, o que tem da luta livre utiliza, o que tem do Muay Thai utiliza, sem vaidade nenhuma e sem fazer questão de esquecer ou dar uma personalidade para eles. Simplesmente copiam e incorporam na luta de grande. Só que você imagina, a pessoa praticando isso desde pequena, desde nova, ele vai ter uma vantagem, por exemplo, uma pessoa que começou a praticar a chave de perna depois da faixa marrom. Se ele pode aplicar isso desde criança, então ele vai ter uma familiaridade com o golpe, com a assimilação do golpe, com a defesa do golpe muito maior de quem está praticando há pouco tempo. Entendi. Que aula. Se a gente for pegar pela questão do fato da história, como a família Gracie ganhou grande visibilidade no cenário mundial, os caras tinham uma ideia de que para provar o que eles tinham feito, o que eles tinham desenvolvido era totalmente eficiente, eles saíam nas praias do Rio de Janeiro, ou literalmente entravam e invadiam as academias de outras artes marciais e desafiavam o professor ali na cara dura mesmo, e para um combate onde o cara se sentia acuado, estava ali na frente dos alunos dele, o cara normalmente não tinha a prerrogativa de poder recuar, e por várias vezes acabaram ganhando, da questão da capoeira, da questão do Muay Thai, da questão do kickboxing, da questão da luta livre, que foi um dos grandes rivais, foi os que bateram de frente, mais digamos assim, com o jiu-jitsu, do que com os caras do karatê e outra coisa. Então, assim, qual foi a ideia dos caras? Era provar para o mundo que a ideia de combate deles era muito eficiente. Aí você tem, eu acho que para mim, um cara que é muito... que falta muito mérito para ele, que não foi dada a glória necessária. Você teve o Marcos Ruas, que era um cara que veio do kickboxing, praticava luta livre e acabou fazendo jiu-jitsu. Esse cara, para mim, foi o cara que revolucionou o MMA. Falou, irmão, para mim ser completo, só chão não vai resolver. Se eu tiver um cara que tem uma noção de luta em pé, que ele consiga manter a distância, que ele não jogue numa base tão ereta quanto a do Muay Thai, que ele tenha mais o centro de gravidade mais baixo, ele vai se sobressair sobre os atletas. E ele fez um trabalho maravilhoso e eu acho que ele não está no hall da fama, não tem um mérito devido a ele, mas ele foi um dos caras que mostrou que era muito necessário que se fizesse tudo isso hoje. Então hoje é normal tu ver um cara que é oriundo da luta livre ir para uma escola de boxe. O Jackson recebe muito aluno lá, o professor Fiola, que é um cara que é uma das grandes referências do boxe aqui no Amazonas, recebe muito atleta de MMA para melhorar seu jogo. Academias hoje como a do professor Fogaça, a do Rafael, o próprio Nélio, o pessoal da Champions Factory recebe muito atleta de oriundo de outras artes para agregar no jogo deles. E o caminho contrário, o atleta que começa no MMA e queira fazer alguma modalidade base como o boxe, o jiu-jitsu ou a luta livre, como ficaria esse caso?
Nós só temos 10 minutos. Podemos esticar um pouquinho a live? Marcos Ruas, o cara esquecido. Professor, eu acho que não é necessário não. Vou lhe dar um exemplo. Se você é um cara que você treinou boxe a vida inteira, tá? Então assim, você nunca teve a preocupação de pegar um chute na sua perna, você nunca teve a preocupação de defender uma queda. Então o teu nível de esquiva, o teu nível de postura é completamente diferente para um cara que vai lutar de MMA. Se tu lutar numa base de boxe, o cara vai te levar contra um lutador de jiu-jitsu e luta livre, ele vai ser levado pro chão em 5, 6 segundos. Ele não tem nem traquejo para defender essa queda. Se ele for pendular e esquivar de forma como ele esquiva no boxing, contra um cara no Muay Thai, ele vai pegar uma joelhada, vai pegar uma cotovelada muito mais fácil. Então, assim, a questão de você ingressar no MMA, numa escola onde o professor tem a base dos elementos do MMA, porque isso é importante falar também. Tem escolas que priorizam o boxe, tem o jiu-jitsu e tem escolas que priorizam o Muay Thai e a luta de solo. Tem profissionais que agregam valores, entendeu? Hoje, eu estou falando, eu como professor, de mim eu posso falar. Eu fui muito pesquisar, porque eu acho que, por exemplo, o Muay Thai, na parte de cima, eu acho que tem um boxe, a parte de trocação, o boxe é muito superior. Porém, se eu puder agregar num boxe bom, num nível técnico bom de boxe, eu conseguir agregar os cotovelos, porra, isso aumenta meu game 90%. Se eu sou praticante de kickboxing ou de taekwondo, que tem um jogo de perna muito bonito, você quase não utiliza a mão nesse esporte, mas se eu puder incorporar a joelhada, nossa, isso aumenta em no mínimo aí mais 50%, que me dá mais 2 armas, que seriam os 2 joelhos. Eu, por minha vontade, eu tô fazendo o que eu gosto aqui, espero que esteja bom para vocês aí. Para mim é excelente, está sendo uma aula. Bora esticar mais um pouquinho. Tem algumas perguntas ainda para fazer. Vamos lá. A maioria dos atletas, quando partem para o MMA, optam por não lutar mais a sua modalidade base. Qual a sua opinião sobre isso? Faço suas perguntas. A história do lutador e treinador Laércio é o tema da live de hoje. Ari mandou um áudio. Professor, eu vou falar uma coisa para o senhor, da minha opinião. Eu acho assim, quando eu acho que eu evoluí como treinador de MMA, é lógico, eu tenho uma opinião muito formada sobre jogo, mas o que eu tento ver, se eu botar 10 pessoas treinando num time, cada um vai ter uma particularidade. Eu acho que o grande poder do coach, do treinador, do professor, do mestre ali, é você adaptar o melhor jogo do cara. Mas vou lhe dar um exemplo. Pouquíssimos casos, por exemplo, José Aldo, ele saiu daqui do Amazonas como faixa preta de jiu-jitsu muito bom. É um cara que desenvolveu muito lá pela história. O pessoal da Nova União, se estiver presente aí, pode me corrigir. Mas fazia um trabalho de jiu-jitsu excelente com o Marcelo Louro. Mas, porra, teve a experiência e o contato com o Muay Thai. O cara se descobriu. Ele não sabia que ele tinha esse talento até ir pra lá. Então, ele é um dos poucos caras que migraram da questão do lutador de solo para striker numa facilidade muito grande, a ponto de quase você não ver ele exercer o jiu-jitsu. Tem caras como o Demian Maia, que treinou muito boxe, treinou muito Muay Thai, mas nunca abandonou a zona de conforto dele, que era o jiu-jitsu. Foi um dos caras que melhor utilizou o jiu-jitsu no MMA. Tu tem aí o Toquinho, que é um cara que, porra, veio do jiu-jitsu, mas teve uma passagem pela luta livre e que aterrorizou o mundo com as suas chaves de perna, mesmo não sendo um trocador excelente, mas era obrigado a ter alguma noção. Então, assim, eu acho, entendeu, que você não pode abandonar a tua zona de conforto. Tu tem que estar aberto ali para coisas novas, tem que aperfeiçoar, mas para fazer aquilo onde tu é melhor. Por exemplo, a gente teve um caso do Jacaré, por exemplo, que você já falou, que você entrevistou 2 vezes aqui, que ele não teve tanta facilidade na luta em pé como ele tinha na luta de solo, no tempo dele de lutador, de atleta de único exclusivo de jiu-jitsu, como a DCC, campeonatos mundiais, enfim. Teve uma certa dificuldade. E muita gente, não é o meu caso, tá? Muita gente culpa ele por ele ter quisto ser o striker em vez de um lutador de jiu-jitsu.
Acredito que até por motivos culturais, os atletas têm na figura do seu mestre também o seu treinador, psicólogo, ouvidor de chifre, empresário. Isso é bom ou ruim? Forte extra. Aproveitar para encaixar aqui uma polêmica. Você como treinador, como é que fica a questão da panelinha contigo? Quem vai lutar o evento? O atleta que você mais gosta ou quem tá bem no momento? Qual é o teu critério? Professor, eu vou falar para o senhor, entendeu? O que que a gente vê? O que que a gente vê na questão do lado do professor? Eu acho que sim, todo professor ele é um pouco psicólogo, ele é um pouco ouvinte, ele é um pouco pai, entendeu? Porque eu não sei os senhores, mas eu já peguei muitos jovens com famílias desestruturadas, onde você teve que aplicar princípios e disciplinas. E o que a gente vê também é que às vezes as pessoas que estão passando essa informação não são capacitadas para isso. E a minha grande responsabilidade, a minha grande preocupação foi sempre em passar o melhor para os meus alunos. Eu acho que são fatores que é importante. Hoje, mesmo tu sendo um fenômeno, mas se o teu professor não te incentivar a fazer, utilizar os recursos básicos que você tem, como um Duolingo, por exemplo, para você, ao mesmo tempo que treina, tirar meia hora do teu dia ali para fazer um curso de inglês, cara, como é que tu vai chegar lá fora? Sabe? Muita gente espera uma oportunidade, mas a pergunta é, tu tá preparado para a oportunidade? Como é que tu vai assinar um contrato? Como é que tu vai discutir uma cláusula? Como é que tu vai fazer uma negociação se tu não entende o que o cara tá falando? Tá entendendo? Tu pode ser bom como for, talentoso como for. Muita gente vai falar, pô, não, o Laércio nem é tão bom assim, mas conseguiu viajar para vários países. Cara, tu pode até ser melhor que eu, mas tu parou. Eu continuei evoluindo, eu continuei estudando, eu continuo falando várias línguas. Eu me especializei, eu fui um pouco além daquilo. E é normal as pessoas te criticarem. Eu sou uma pessoa que eu não me incomodo com isso. Se eu ver que eu sempre tenho a preocupação de não citar o nome de ninguém, a minha opinião eu guardo para mim, eu tento mostrar ali em cima na tatame, mas é que nem eu falo, muita gente critica, e lá vai outra polêmica agora. Sobre o pagamento dos atletas em ingresso, parte em ingresso e parte em dinheiro ou somente em dinheiro. Qual a sua opinião sobre isso? Perguntas fortes. Na vida, qual foi a sua pior derrota? Qual foi a sua maior vitória? Por exemplo, pela realidade no Amazonas, hoje o evento ele não pode pagar a bolsa do atleta em dinheiro. É muito difícil ter um evento que consiga ter... Vamos colocar aí, se você tem um evento com 10 lutas e cada atleta receba R$1.000, então o cara do evento, só para fazer o evento, só para pagar atleta, o cara tem que ter 20 mil. Só que assim, não é só os 20 mil. É 20 mil, mas o cara precisa de uma água, o cara precisa de um espaço. Esse espaço o cara tem que locar, geralmente é 2, 3 mil. Para montar um octógono ou um ringue, o cara cobra 3, 4 mil para fazer isso, entendeu? Então o cara espera ali do público. E às vezes ele dá um ingresso pro cara como forma de pagamento, mas só imagina só, pô, se tu tem 10 pessoas que não acreditam no teu potencial, tu não consegue vender teu talento para 10 pessoas, tu vai querer que o governo te dê passagem, tu vai querer que os empresários acreditam em ti, se tu não consegue ser vendável, como a gente sabe que tem essa questão comercial, então pro cara te patrocinar, pro cara colocar a marca dele em ti, tu tem que ser vendável. Então não adianta, eu falo isso muito pros caras, pô, vocês querem ser atleta, mas no Instagram de vocês está lá, cala a boca, beija logo, carnaboi, não sei das quantas. Porra, o cara vai fazer que tu é atleta? O cara não vai te dar isso aí. Professor, eu vou te ser bastante sincero, o Jackson, a gente teve essa discussão recente agora, que é um cara que eu tenho trabalhado, então eu posso citar, eu sei que ele está aqui também. A luta dele caiu no último dia, queria colocar um adversário. A gente estava fazendo um trabalho para um adversário, o adversário teve um problema, acabou não podendo ir e mudou completamente. Eu falei para ele, cara, por mim tu não luta. Tô te dando minha opinião, eu vou estar contigo, não vou abraçar tua mão, não vou largar tua mão se tu perdeu ou não, mas para mim, essa luta não é boa, eu não fecharia, eu não acho interessante para ti. Porque não adianta tu querer falar para mim que tu é homem, que tu não vai arregar, que tu vai fazer, mas isso não traz benefício nenhum para tua carreira nesse momento. Então é melhor tu dar um passo para trás e dar 10 para frente do que querer ser o foda das galáxias e botar todo o trabalho para perder. Até porque, você veja só, o nosso mundo da luta ele é muito ingrato. Tu pode ganhar 30 vezes, mas tu perdeu 2, tu já não presta mais para nada.
Forte essa. Já promoveu algum evento? Professor, pessoalmente lutando, foi um campeonato mundial de jiu-jitsu, eu me preparei muito, treinei muito. Eu estava na faixa marrom, eu dependia desse campeonato para pegar a preta. E eu me preparei como nunca, trabalhei como nunca. Tem uma galera que estava comigo ali do lado, o Alan Cortinhas, da Luta Livre, é um cara que me ajudou muito. Brene Cabral, Brian Cabral, Jamilson Medin, cara, a galera lá do meu time na época. E eu tava muito crente de que eu ia lá para conquistar. A luta tava em empate, uma raspagem para cada. Nós engatamos numa posição lá, tipo, birimbolo. E no meio desse birimbolo eu engatei, faltando 1 minuto e 40, uma chave de perna no meu adversário, uma americana de pé. Eu senti os ligamentos dele estourarem, mas o cara não bateu. Isso era a semifinal. Eu fui medalhista porque era pódio olímpico, mas na verdade eu fiquei em 4º lugar. E o cara com quem eu lutei, que passou para a final, no outro dia ele foi no campeonato receber a medalha com o pé engessado, porque eu havia quebrado, né, o pé dele, e ele não desistiu. Até hoje eu tenho um pesadelo com essa luta. Mestre, acho que eu não soube fazer bem a pergunta, que essa é a próxima pergunta, da luta, né? A pergunta é, na sua vida pessoal, qual foi a sua pior derrota? Qual foi a sua maior vitória? Da luta eu pergunto daqui a pouco. Mas já respondeu. Professor, eu nunca promovi nenhum evento. Eu vou lhe falar por quê. Eu acho que quando você entra na filosofia de ser um treinador, na questão de ser um treinador, eu escolhi os bastidores, entendeu? Aonde é que eu sei que eu venço? Se eu brilhar mais do que meu atleta, mais do que o cara que eu treino, tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou sendo um bom profissional. Então, assim, eu sempre fiquei no submundo. E eu acho que é uma das coisas que faltam para Manaus é você incorporar a questão da comercialização. Porque eu acho que evento ele é feito para público. Os atletas são como se fossem os artistas, mas o evento ele tem que ser feito para público. Você vê só, tem eventos em Manaus, a gente está falando da realidade, tá? Alguns eventos com uma escala menor, que muita gente deixa de prestigiar, mesmo tendo lutas boas, porque o evento vai começar às 7 horas da noite, começa às 9 e vai terminar às 3 horas da manhã. Só imagina só, o cara que tem uma namorada, o cara que é casado ou o cara que trabalha no outro dia. O cara não tem condições de acompanhar. Às vezes isso é oneroso, porque o cara não consegue voltar de ônibus, porque às vezes ele não tem transporte. Ele vai ter que pagar um táxi, vai ter que rachar um Uber, ou vai correr risco no mototáxi, porque o evento acabou 2, 3 horas da manhã. Então eu acho que isso tem que ser falado sim. Hoje você não tem problemas de transmissão com eventos em Manaus, porque você não tem data e começo para acabar. Teve um tempo no UFC até acho que o 16, não tinha limite de tempo, não tinha limite de tempo. As lutas duravam 1 hora, 1 hora e meia, mas isso aí foi cortado porque a televisão não tinha essa disponibilidade ou era muito caro você transmitir um evento de 3 horas. Então eles começaram a limitar e começaram a organizar para que tivesse um tempo hábil para ser cobrado. Quem foi seu grande adversário? Com quem você gostaria de ter lutado? Aí o Totóio, grande amigo, professor. Aí o Laércio. Professor, hoje eu sou um cara grato por Deus. Acho que a minha maior vitória na vida são meus filhos. Eu até brinco isso aí, foi as 3 melhores besteiras que eu fiz na minha vida, porque em termos de investimento a gente sabe que é a maior furada, né? Porque quando ele estiver apto para trabalhar e me dar um retorno, a minha única alegria é que ele vai casar e vai passar pelo que eu passei, vai ter que começar do zero e conquistar tudo de novo. Mas o amor e felicidade que dão pra gente, isso aí é imensurável. E a minha pior derrota, cara, foi não ter amadurecido a tempo, ter desperdiçado as oportunidades e ter desperdiçado o conhecimento das pessoas, que pela jovialidade, por achar que eu era muito foda, eu deixei de ouvir muita gente, eu demorei muito para crescer. Difícil. Professor, eu sempre tive uma filosofia. Eu acho que eu sempre quis lutar com os melhores para eu poder me testar. Quem treina comigo sabe que eu sou altamente competitivo. Muita gente acha que eu não faço nada, mas quem já treinou comigo sabe que eu saio na mão também. Que eu não só falo que eu tô ali também, mas eu mostro, eu participo. Então, assim,
Eu acho que falador fala o que quer e quem é de verdade tá ali, entendeu? Então, assim, as pessoas que já passaram lá com a gente, que já treinaram, tiveram uma experiência, eu sempre quis enfrentar os maiores, sempre me preparei para isso. Nunca entrei com o intuito de perder, nunca entrei com o intuito de fazer nada, só fui dar o meu melhor. Quem foi o maior atleta de todos os tempos? Peso por peso. Na modalidade que você pratica, quem foram esses atletas? Quem é o grande nome da atualidade? Quem é a grande promessa? Professor, o maior atleta de todos os tempos, peso por peso para mim, eu acho que foi um cara que chocou o mundo. Eu tenho como grande fã o Anderson Silva. Mas eu seria injusto se eu não citasse outro nome. Já como eu lhe falei, eu sou grande fã do Marcos Ruas, pelo que ele proporcionou pelo esporte. Então, assim, seria o número um para mim, seria o Marcos Ruas, pelo que ele agregou, pela abertura de mente que ele deu no universo do MMA. Falando de MMA e de jiu-jitsu, eu acho que a gente não pode esquecer do Jacaré e de grandes pessoas aqui do Amazonas, como o Marçalum, Fredson, Ulisses Paixão, Bibiano Fernandes. São caras que alguns eu não conheço, mas eu admiro muito. O Marçalum, Kleber Gadelha, que era uma galera que fez Manaus ser notada no esporte, assim na luta livre, como teve vários expoentes também, galera que fizeram história. E eu acho que toda pessoa que eleva o nome do Amazonas, consegue colocar a gente no cenário nacional e mundial, porra, merece muito meu respeito. Então eu não tenho um cara, e eu sou muito fã agora de ver o Mika Galvão, o Baby Shark, que é uma galera que vai pra pegar, seja no Gui, seja no No-Gui, entendeu? Deixando bem claro que tem a mente aberta, que tem outra estrutura mental, que tem outra visão do esporte, que busca pelo crescimento. Então é um cara que não tem vergonha nenhuma ou rivalidade nenhuma, ter a mente aberta para entrar numa academia de luta livre e dar um treino irado, aprender, ouvir. É um cara que pode depois migrar para MMA, entrar numa escola e aprender com a mesma humildade que ele pratica o esporte dele. Eu acho que isso aí, para mim, são os grandes nomes da atualidade. Mas independente do seu potencial de ganho ou não, é a mente aberta e dar essa abertura para a galera nova que está vindo aí, que tem eles como exemplo. Você tem atletas graduados? Quem é seu aluno de destaque? Quem foi o aluno que mais lhe decepcionou? Qual é o seu atleta que é a grande promessa? Bela lista. Mestre Laércio. Professor, eu vou lhe ser bastante sincero. Eu, por muito tempo, quem sabe, quem está nessa vida de professor, quando o seu tempo passa, você tenta projetar os seus sonhos, suas ambições na cabeça de outra pessoa que tem o mesmo objetivo, certo? Eu tive grandes nomes. Eu trabalhei com Maiana Kellen, que foi uma mulher de grande destaque no Amazonas. Adriano Balbi, a gente conseguiu ser campeão em 3 continentes. Ele conseguiu ser campeão aqui no Brasil, ser campeão na Sérvia, ser campeão lá na China. Tivemos 3 oportunidades na China. Tem o Jun Negão também, que é um cara que a gente tirou do hip hop. Foi um grande atleta, inclusive de luta livre, disputou muito campeonato de luta livre. Hoje é um sparring do Aldo, mas nem é pela quantidade de vitória que ele tem, foi pela mudança de vida. Hoje é um cara consolidado, casado no Rio de Janeiro. Isso para mim tem muito mais importância. Tem o Brene Cabral e o seu irmão Brian também. O Brene foi para os Estados Unidos, trabalhou com o Cyborg lá, teve acesso aos fãs dele, aos ídolos dele, perdão. A pessoa que ele era fã, ele pôde treinar e compartilhar e ser admirado pelo que ele fez. E isso para mim são meus grandes destaques, entendeu? Mais como pessoa do que como atleta mesmo. São os homens de caráter e personalidade que se formaram. O Jackson também é um cara que, é exemplo para mim, tem a minha idade, mas continua me dando aula de perseverança, de que não pode desistir do sonho. É um cara que me deixa isso aí vivo também. É um cara que eu tenho muito respeito e admiração. E teve gente que me decepcionou sim, pessoas que passaram lá pela mão, não falaram nada. E seria até injusto agora eu citar nomes. Mas, graças a Deus, é como eu lhe falei, eu tenho a porta aberta com muitas pessoas em muitos lugares, porque quem realmente me conheceu são meus amigos até hoje.
Como você lida com os desafetos? Você não está mais com a academia própria, mas chegou a ter filiais. Elas estão funcionando? Se sim, seus atletas levam o seu nome ou podem levantar suas próprias bandeiras? Mestre Laércio. Professor, eu sigo em frente. Eu não tenho tempo para isso não. Eu acho que a gente tem que estar para fazer o nosso melhor, mas a gente tem que estar para ouvir críticas. Eu ouço, analiso, reflito, dificilmente eu respondo. Eu acho que eu evolui como pessoa, como profissional, quando eu passei a escutar mais do que eu falava. Então, eu tomo isso como combustível para eu me tornar melhor, entendeu? Pô, fulano faz isso e isso. Pô, uma hora a gente vai se bater lá no tatame com nossos atletas e a gente vê quem é o melhor. E também ter a humildade, se ele for melhor, de subir lá, apertar a mão dele com todo respeito e honra que ele merece. Professor, é como eu lhe falei, eu sempre deixei isso bem aberto, entendeu? Tem muita gente que cobra exame de faixa, eu sou muito a favor disso, que você presta um serviço e a pessoa paga por ele. A pessoa paga pelo teu conhecimento, a pessoa paga pelo teu tempo disponível, entendeu? Tem gente que não acredita nisso e acaba sofrendo com as decepções, o aluno que te traiu, o aluno que trairou, entendeu? E eu já não sofro mais disso, minha mente é bem aberta, isso eu tenho um preço, cobro por ele. Hoje eu sumi do cenário também por conta disso, por não levar mais por paixão, mas pela razão, pela emoção, e entender que para o meu atleta evoluir, eu também preciso evoluir. Nenhum custo é necessário para você fazer um curso, para você fazer uma especialização, para você ter o equipamento adequado. E tudo na vida da gente tem um custo, né? Meu transporte, meu conforto. E hoje eu não tenho problema nenhum com isso. Vamos para um pouco de bom humor. Estamos caminhando para o final, mestre. Um pouquinho de bom humor. Você falou que tem 3 filhos, né? Vamos lá. Se um filho teu chegar e falar: pai, quero fazer balé. E aí? Por favor. De natação. E pra mim, capaz, não vou ser hipócrita, eu ia ficar muito puto e, pode ser sincero, não sei como eu iria reagir, cara. Eu já sofro com isso. Eu tenho um filho de 22 anos, um de 16 e um de 5, cara. Quem me conhece sabe, eu sempre dei luva, dei kimono, mas nenhum é voltado para o esporte. Um passou para engenharia da computação, o outro acabou de passar para a faculdade, agora para medicina, entendeu? E o pequeno vive no tablet, cara, e faz natação. E para mim foi a grande frustração da minha vida. Mas eu te confesso, irmão, que eu ia ficar putaço demais, eu não sei como eu reagiria. Eu não tenho nem maturidade para te responder isso agora. Deixa eu aproveitar o gancho. Então nenhum deles parece que vai seguir pelas lutas. Então eu te pergunto, entre teus atletas, tu fez o teu sucessor? Professor, fiz não. Eu tento fazer todos os dias. Todo dia que eu vou passar uma aula, todo dia que eu vou fazer. Porque maturidade, infelizmente, vem com o tempo. E a sabedoria também. Então, o que acontece? Eu quero mostrar pro cara que não adianta só ele ser bom de porrada. Ele tem que ser sociável, ele tem que ter uma boa aparência, ele tem que ser um cara comunicativo, para ele poder agregar valor, entendeu? Para ele ter sucesso na vida dele social, na relação dele, para ele ter uma boa namorada, para ele saber escolher. E, acima de tudo, ter princípio. Então, isso não acabou, isso eu faço todo dia. E o dia que eu parar de fazer, eu me enterrei como profissional. Vamos para as últimas perguntas. Mestre, a live tá show, mas a gente tem que caminhar para o final. Vamos lá, últimas perguntas. Bem objetivo. A partir de quando você considera que começou a treinar? Aos 12 anos de idade, eu comecei a entender e parei de ir como recreação. Aqui vai minha última pergunta. Bom, pessoal, live é excelente, mas eu tenho que concluir. Então aqui vai minha última pergunta. Se você pudesse viajar no tempo e falar com você mesmo, lá com 12 anos, eu te pergunto, o que o Laércio de 2024 teria para falar para o Laércio lá com 12 anos? Que conselhos você daria para você mesmo? O que
você faria diferente? Bom, finalizando também, professor, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo espaço e falar, gente, essa é a minha opinião pessoal, é o que eu acho, é o que eu vivo, é o que eu defendo. Se discordarem, eu peço desculpas, mas entendam que eu estou em constante evolução e as falhas que eu cometo, eu pretendo não cometer no futuro. E o que eu falaria para mim? Eu ouviria mais as pessoas. Por várias vezes eu quis brigar, achava que eu estava fazendo certo, não tinha paciência. Principalmente, acho que paciência foi uma coisa que me faltou muito pela espera. Ouvir mais conselhos e ter a maturidade para poder absorver isso que me foi falado. E que eu teria mudado aos 12 anos e eu lhe falo hoje que eu estaria brilhando hoje no cenário do esporte com muito menos afinco, com muito menos trabalho. E eu acho que você tem que entender e aprender com as lutas dos outros, ao invés de aprender errando, entendeu? Eu acho que eu perdi muito tempo errando, eu teria aproveitado meu tempo melhor se eu tivesse escutado e feito o caminho mais difícil, porém com aprendizado maior. Todo dia. Cara, eu me sinto honrado. Para quem não me conhece e que tem uma impressão errada de mim, sabe que eu sou um cara aberto, sempre vou receber as pessoas. Gosto muito de ouvir e entendam, para mim sempre é um aprendizado. Eu agradeço a oportunidade, eu acho muito importante o trabalho que você vem fazendo aqui de uma forma mais informal, mas que a gente possa ouvir melhor e entender a luta e a guerra de cada um, porque só sabe quem vive. Os meus monstros tem uma dimensão para mim, pode ter uma dimensão menor para outras pessoas e maiores para outras, mas que é importante a gente ouvir a vivência e saber que mesmo com a luta, mesmo acreditando, por várias vezes eu fui taxado de vagabundo por acreditar no esporte, até pela família mesmo, que eu acho que isso é importante falar, mas a minha família sabe que eu consegui vencer, que eu consegui ter êxito, eu conheci o mundo através da luta, que é uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonado e isso me motiva. Eu acho que você tem que ser apaixonado pelo que você faz, independente da profissão de nada, e hoje eu me sinto realizado por ser apaixonado por aquilo que eu faço. Para mim não é um trabalho, é como se fosse um hobby fazer o que eu faço todo dia. Muito obrigado mesmo e máximo respeito aos senhores. Boa noite. Com essas palavras, eu dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Bom, pessoal, mais uma live para conta. Conhecemos aí um pouquinho da vida da obra do mestre, hoje treinador Laércio, né? Obrigado, irmão. Live show, aprendi muito, né? Você é um cara muito querido aqui, muita gente gosta de você. Tem quem não gosta também, mas deixa quieto, é desafeto, né? Obrigado, irmão. Deu show. E, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Mais uma live para conta. Mestre Laércio, treinador hoje. Conhecemos um pouquinho da vida da obra dele. Live excelente, respondeu muito bem a todas as perguntas. Obrigado, mestre. Sempre eu aprendo quando eu paro para lhe ouvir. Obrigado, deu show. Excelente live. E, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Bom, pessoal, é isso aí. Isso conclui mais um compilado de uma live. Mestre Laércio contou um pouquinho das suas histórias lá no nosso cabaré, né? Live excelente, respondeu muito bem a todas as perguntas. Obrigado, mestre. E, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Tira com parte. Vamos aqui para o complemento da live do mestre Laércio, uma pergunta importante que eu acabei não fazendo, mas ele se dispôs a responder, então vamos lá. Mestre Laércio, uma pergunta extra. Aí ele, claro, aí eu mandei um áudio. Mestre, uma pergunta extra importante que faltou na live de ontem. Aqui na capital do estado do Amazonas, em Manaus,
nós tivemos a aprovação de uma lei que implementa o jiu-jitsu como matéria nas escolas públicas aqui do município. Vários colegas se posicionaram a favor e contra, enfim. Você falou que já deu aula lá nos Emirados Árabes, onde em um dos países o jiu-jitsu é matéria escolar. Então eu te pergunto, você acha viável implementar o jiu-jitsu como matéria nas escolas daqui do município, da capital do estado do Amazonas? E como isso é possível de viabilizar? Professor, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, eu acho viável, sim. Primeiro que você estaria gerando uma fonte de emprego, uma alternativa a mais, uma renda extra para a pessoa. Faria importância, mas não só o jiu-jitsu. Eu acho que o grande benefício da arte marcial é disciplina, honra e os princípios são empregados. Caberia muito bem isso para a luta livre, o jiu-jitsu ou qualquer outra modalidade. Você com certeza estaria contribuindo para que tirasse os jovens das ruas, porque tem muita gente que o senhor conhece a história aí que o esporte tirou da droga, enfim, tirou de outras coisas. E eu acho que seria interessante, porque a questão da defesa pessoal, diminuir roubo, essas coisas, e ser contra ou não são as condições. Que eu acho que para você fazer um projeto desse, você teria que ter condições de estruturar todas as escolas, coisas que a gente vê que peca, né, no material básico, que às vezes é ensino, alimentação. Então, assim, se tiver condições, eu acho muito viável, sim. Rapidamente, algumas perguntas técnicas. Qual federação que vai estar à frente disso aí? Não vai ser uma federação, vai ser professores? O cara que vai dar aula lá tem que ter metodologia e didática. Tem que ser formado em educação física? Professor, a única coisa que o CREF não atua é em relação a lutas, tá? Existe uma briga muito grande já há muito tempo, se a pessoa deveria ou não. Mas eu acredito que para a pessoa poder preencher esse currículo, deveria ter alguns requisitos básicos, tipo primeiros socorros. Eu acho que deveria ser avaliado o currículo e teria que se criar um critério para a pessoa poder exercer essa profissão, com determinada idade, determinado tempo de experiência, enfim, e criar um programa para que fosse único, para que a metodologia fosse única, assim como tem no próprio ensino a metodologia, teria que se criar um padrão para se seguir uma grade curricular, que acho que é o nome correto. Para fechar, minha última pergunta com um pouco de bom humor. Vamos lá, mestre. Para fechar, minha última pergunta, um pouquinho de bom humor. Você já está se preparando para voltar para o país para dar aula aqui nas escolas do município de Jiu-Jitsu? É R$ 1.800 o salário de um professor. Professor, eu costumo falar isso para uma pessoa, o seguinte, por exemplo, para você se formar faixa preta, se você obedecer os padrões de algumas federações internacionais, para ter reconhecimento e tal, tudinho, é necessário aí, se eu estou equivocado, peço para alguém me corrija se eu estiver errado, são 18 anos da formação de um faixa preta. Acredito que todas as artes, independente tudo tem sua alteração, um certo tempo. Então, se você somar esses anos todinhos, questão de investimento em kimono, material para treino, passagem, alimentação, para você suportar o treino, isso tem um custo. Eu acho que deveria ser cobrado. Infelizmente, R$ 1.800 no nosso país é um bom dinheiro até. Não que eu esteja rebaixando os professores nem nada disso, mas a gente também tem que entender como professor que a gente precisa se manter e viver do esporte, para quem é apaixonado, para quem nunca abandonou ou não. E a gente vê muita gente desistindo também do esporte por conta de ter que optar por trabalhar. Eu acho que você fazer isso, você abre um leque muito grande. Então, assim, sem me posicionar em cima do muro, eu acho que merece sim ganhar esse valor.
Eu acho que é um reconhecimento muito grande, mas como eu falo, eu acho que deveria se estender para outras artes marciais, fazer uma pesquisa em cada escola, ver qual é a predileção de todo mundo, para você poder fazer isso sem nenhum problema. É igual a igreja, você tem adventista, você tem evangélico, você tem, mas todos que têm Deus como seu salvador nunca vai falar para tu ir roubar, falar para tu ir matar, falar para tu beber, independente de qual seja a metodologia de divulgação da Bíblia ou da palavra do Senhor. Então, assim, acho que só traz benefícios. Muito obrigado, mestre, pela sua resposta. É uma pergunta importante que eu esqueci de fazer ontem. A gente teve essa lei aqui no município aprovada. Muita gente se manifestou aqui a favor ou contra e tal. Não sei se isso é bom para o jiu-jitsu ou é um problema. O jiu-jitsu, ele é uma modalidade que aqui no estado ele onera bem. Alguns professores são bem pagos para isso, né? Então, nem sei se vão ter interesse de dar aula em escolas. Aí tem uma série de questões burocráticas para implementação aí da modalidade. Uma vitória para o jiu-jitsu. Estou torcendo para que dê certo. Claro que eu gostaria que fosse a luta livre, mas enfim, foi uma decisão política. O jiu-jitsu tem força aqui no estado, já colocou vários vereadores lá, inclusive secretários de esporte que estão aqui com a gente no grupo, são do jiu-jitsu, tentaram fazer, não conseguiram. Agora o momento político permitiu que a modalidade tivesse essa vitória. Não sei bem se foi uma vitória, mas enfim, a lei foi aprovada, vamos ver como vai ser a implementação. Muito obrigado, mestre. É isso que eu tinha para perguntar. Pô, não, eu que agradeço. E eu acho assim, a gente tem que pensar da seguinte forma. É uma vitória para o jiu-jitsu, é sim. Mas ao mesmo tempo também abre precedentes para que outra arte seja inserida. Eu acho que a questão é uma vitória da arte marcial, da luta, entendeu? E depois se estende isso com certeza para outras opções. E eu acho que isso que é o válido da história. Bom, pessoal, esse foi o complemento da live do mestre Laércio. Uma pergunta importante que eu acabei esquecendo de fazer, mas ele respondeu, e com isso a gente conclui aí mais uma live no Cabaré do Nego Velho, live de liso.